cada um de nós. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é véspera de Natal, um dia abençoado por Deus, onde o mundo está em comemoração ao aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos agradecer sempre a Deus por esta nova oportunidade de viver, porque é mais um dia de experiência na carne. Não vamos esquecer que se hoje nós estamos vivos nesta linda manhã, é graças à misericórdia e ao amor maravilhoso de Deus. Então, procuremos uma posição agradável. Vamos relaxar o nosso corpo físico, serenando a mente, visualizando a imagem de Jesus, de toda a equipe espiritual que se faz presente. E vamos, mais uma vez, pedir a Jesus muita paz em nosso coração, sabedoria para que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje, as mensagens edificantes, e que neste novo dia as dificuldades que por acaso apareçam em nosso caminho, elas desapareçam e que nossos passos sejam direcionados aos lugares de luz. Inspirando e respirando profundamente, vamos deixar que esta energia positiva nos envolva e vamos conversar com Ele. A primeira mensagem do dia é do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é de número 75. É sobre o perdão. Ela começa dizendo o seguinte: pense assim: a ofensa me machuca e dá vontade de retrucar na mesma altura. Isso não me convém, porque é igualar na baixaria. Os falatórios, as ofensas, são ignorâncias, fumaças que se dissipam. Vou perdoar os que me tratam mal, relevar, esquecer. Tenho coisas mais importantes a cuidar. Minha evolução como pessoa, meu presente, meu futuro, minha felicidade. Vou dedicar tempo a amar, procurar a paz, crer mais em Deus e em mim, ser mais feliz. O mal não me interessa. Só cuidarei de ser bom, alegre, próspero, em todos os sentidos. Perdoar é superar
a ignorância. Que linda mensagem para que a gente possa começar o nosso dia perdoando, porque o perdão nos liberta. O capítulo de hoje, meus amigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o 17. Sejam perfeitos. Item 9. Os superiores e os inferiores. É uma mensagem que chegou em Paris, no ano de 1863, através de 3 espíritos iluminadíssimos, François, Nicolas e Madeleine. Eles disseram o seguinte: aquele que recebe a autoridade terá que prestar contas, assim como aquele que recebe a riqueza. Não acreditem que a autoridade seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, assim como acreditam erroneamente a maior parte dos poderosos da terra, que pensam que a autoridade lhes foi dada como um direito ou uma propriedade. Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito e muito menos uma propriedade, pois a retirada dos que dela se acham proprietários quando lhes convém. Pois a retira, desculpe meus amigos, vou de novo ler. Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito e muito menos uma propriedade, pois a retira dos que dela se acham proprietários quando lhes convém. Se a autoridade fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode lhe ser retirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira quando julga necessário. Todo aquele que recebe a autoridade, seja qual for o tamanho dessa autoridade, desde que um patrão para com seu empregado, até o soberano para com seu povo, não poderá esquecer que é um encarregado de almas e que responderá pela boa ou má orientação que der a seus subordinados. Toda responsabilidade recairá sobre aquele que, tendo autoridade, deixa que seus comandados deixe. Toda responsabilidade recairá sobre aquele que, tendo autoridade, deixar que seus comandados cometam faltas e sejam levados pelo vício ou pelos maus exemplos. Da mesma maneira que colherá os frutos de seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, seja ela pequena ou grande. Sempre lhe será dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro objetivo é fracassar em sua execução. Assim como Deus perguntou aos ricos o que fizeram da riqueza que em suas mãos deveria ser uma fonte espalhando
fecundidade ao redor de todos? Também perguntará para aqueles que receberam alguma autoridade: que uso fizeram dessa autoridade? Que mal impediram? Que progresso promoveram? Se eu dei a vocês subordinados, não foi para que fizessem deles escravos de suas vontades, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos ou de suas ambições. Se eu fiz vocês fortes e confiei-lhes os fracos, foi para que pudessem ampará-los, ajudando-os a carregarem, a chegarem até mim. Aqueles que possuem autoridades e seguem as palavras de Cristo não desprezam nenhum dos que estão abaixo, pois sabem que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo ensina que devem tratar de maneira igual a todos os seus subordinados, que aqueles que hoje lhe obedecem, talvez já tenha lhe dado ordens ou poderão vir a dar em uma existência futura. Ensina também que serão tratados amanhã conforme estão tratando hoje aqueles sobre os quais exercem sua autoridade. Tanto os superiores quanto os inferiores possuem sagrados deveres a cumprir. Se o subordinado é espírita, sua consciência lhe dirá, com mais forte razão, que não pode deixar de desempenhar seus deveres, mesmo que seu chefe não cumpra com os seus. O espírita sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Se sofre na condição de subalterno, sabe que esse sofrimento é merecido, porque ele mesmo pode já ter abusado em existências anteriores da autoridade que possuía. Experimentam agora, por sua vez, o que fez os outros sofrerem. Se precisa suportar o emprego atual por não encontrar outro melhor, o Espiritismo lhe ensina a aceitar essa situação sem reclamar, como sendo uma prova para a sua humildade e necessária ao seu adiantamento. Sua conduta é norteada pelo conhecimento espiritual que possui, e ele age para com seu patrão, como gostaria que seus subordinados agissem para consigo, caso ele fosse o chefe. Assim, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois sabe que toda negligência em seu trabalho é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus esforços. Resumindo, ele é guiado pelo sentimento do dever que sua fé lhe fornece e pela certeza de que todo afastamento do caminho reto é uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal Molot, Paris, 1863. Que assim seja, meus amigos. Vamos refletir um pouco sobre essa passagem do Evangelho de hoje. Então,
A Terra, todos nós sabemos, todos que estudam o Espiritismo sabem, que a Terra é um mundo de provas e expiações. E nós estamos aqui, encarnados, reencarnados, neste mundo. E é por isso que nós erramos muito. Nós passamos por várias reencarnações. E o objetivo final é a nossa evolução moral, intelectual e principalmente a nossa evolução espiritual. Então, a passagem do Evangelho de hoje, ela nos faz refletir. Não importa a posição na qual nos encontramos encarnados hoje, nós precisamos lembrar que essa é a nossa melhor reencarnação. E por isso nós devemos aproveitá-la. Aproveitando, fazendo o nosso melhor. Então, se hoje nos encontramos espíritos superior, encarnado, ou um espírito inferior a alguém, se somos superiores ou inferiores, não devemos esquecer jamais que a autoridade é uma prova dada por Deus. Não é um privilégio. E como nossos amigos aqui espirituais nos ensinam, no momento certo, teremos que prestar contas à providência divina. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende. Foi assim que eles disseram. E o retira quando achar conveniente. Do mesmo jeito que ele faz com a riqueza. Ele dá a riqueza para que aquele espírito encarnado possa se ajudar e ajudar o seu próximo. Então, esse dinheiro, da mesma maneira que entra, sai. Assim também é a autoridade. Porque tudo é passageiro. Nós estamos aqui apenas para administrar aquilo que Deus nos concede. E o mesmo acontece também com aquele que hoje é um subordinado. Aquele que hoje é um inferior, que passa por humilhações perante seu chefe e também por demais pessoas. Então, se essa posição lhe acarreta sofrimentos, é porque provavelmente esse espírito abusou da autoridade que lhes foi confiada em outras vidas anteriores. E cabe-lhe, portanto, agora experimentar pelo que fez os outros passarem, pelo sofrimento que os outros também passaram, que tiveram que se humilhar. Então, meus amigos, é a lei de causa e efeito. E o que nós devemos fazer diante dessa situação? Qual é a melhor solução? Nós devemos executar as nossas tarefas da melhor forma possível, seguindo sempre os ensinamentos do Cristo. E qual é o
o ensinamento do Cristo. Fazer o bem sempre. E amar o nosso próximo. Como disse aqui na primeira mensagem do livro Otimismo Todo Dia, a palavra-chave de hoje é o perdão. Precisamos aprender a perdoar. A perdoar aqueles que hoje se acham superiores a nós. E também nos perdoar. Porque às vezes não sabemos nem lutar pelo que é nosso de direito. Vamos pedir a Deus, neste momento, que nos ajude, nos dê força, para que a gente possa compreender a missão pela qual estamos passando. Que Jesus, que é o nosso modelo e guia, possa nos dar paciência cada vez mais. E neste dia de hoje, que é um dia onde todos estão comemorando o aniversário do Mestre Jesus, que possamos nos transformar e lembrar que o Natal é isso. Jesus encarnou sobre nós para nos ensinar a amar. Ele nos deu esse presente. Então não vamos decepcionar o Cristo. Nós somos os seus discípulos e estamos aqui para continuar a obra do Senhor. Vamos neste momento visualizar uma luz e todos juntos, de mãos dadas, vamos abraçar o nosso planeta Terra. Pedindo a Deus e aos bons espíritos que derrame sobre cada um de nós a paz, a tranquilidade, o amor, o perdão, o arrependimento e o perdão. Que Ele nos fortaleça na fé e que ajude a todos aqueles que neste momento se sentem inferiores. Que assim seja. A reflexão final, ela diz o seguinte: de hoje para amanhã, celebramos a noite do Natal, o nascimento do menino Jesus, que veio nos salvar dos malefícios do nosso ego, dos sentimentos e ações que destroem a alma humana, nos levando ao ódio, às guerras, às misérias humanas e tudo que causa dor e sofrimento, cuja principal arma que alimenta toda essa destruição é o verbo, a palavra usada, escrita e semeada, acolhida e alimentada nos corações que a recebem e a tomam como armas de combate e destruição. Precisamos buscar cada palavra e ensinamento desse menino, que deve crescer em nós através de seus ensinamentos, com suas verdades de amor, compaixão, caridade
e resgate dos perdidos, inclusive a nós, que vivemos no meio dessas tempestades, onde a mentira e o veneno vivem ao nosso redor, nos jogando uns contra os outros. Seguir a estrela de Belém, oferecer incenso, ouro e mirra ao menino pobre, nascido na manjedoura, não é ideologia deste ou daquele irmão. É fé. Exemplo de amor, de alma, de renascimento para o eterno, alimentado pela luz e o bem. As ideologias humanas, elas são destruidoras. Fizeram sempre, através dos séculos, chacinas, guerras em nome de um poder passageiro, usando o nome do Altíssimo. É preciso deixar a verdade e o amor divino voltar ao nosso seio e deixar a paz governar os nossos corações, para que possamos colher da nossa semente plantada e cultivada. Que seja a paz, nunca a guerra. Que todos tenham um dia iluminado. Feliz Natal, com muito amor. É o que desejamos. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.